Os desafios às democracias é o tema geral do seminário que o professor Cristiano Janola coordena. E neste seminário mais específico, em que eu estarei, eu sou Maria Paula Menezes, eu vou tentar discutir convosco, nos pouco tempo que nós temos neste seminário, colocar-vos algumas questões que se prendem quer com o tempo que nós vivemos, um tempo de grandes incertezas, o tempo do Covid, e também ao mesmo tempo que desafios é que este tempo nos coloca no sentido de percebermos melhor os contextos atuais da democracia e as condições para radicalizar. Uma das condições, a meu ver, muito importante para compreendermos o nosso mundo é compreendermos que a presença do colonialismo moderno, deste colonialismo que marca, de facto, a relação capitalista, que é o outro lado, esta presença colonial continua a marcar a nossa existência, quer nos contextos metropolitanos, quer nos antigos territórios colonizados. E a marca desta intervenção política e epistémica, e também ontológica, na medida em que não reconhecemos estes seres e os seus saberes, é detectável no cotidiano, seja em aspectos materiais ou imateriais. E se os projetos de ocupação efetiva, que são aquele que nós normalmente estudamos, que é a colonização efetiva, terminaram já em grande parte do mundo, mas continuam em vários, como o Saara Ocidental, a Palestina, etc., a violência colonial continua presente sob várias formas de colonialismo interno, nos saberes ensinados na universidade moderna e que reproduzem a visão do Norte, no lidar com outros saberes, que se traduzem estas situações todas com frequência numa caracterização muito restrita e monocultural da democracia. A ligação entre os desafios colocados pelo Sul global em relação à Covid é fundamental, mas nem sempre é óbvia. E em causa está reconhecida a diversidade social do mundo, espelho da diversidade de contribuições ao conhecimento do mundo. Portanto, é neste sentido que eu vou procurar discutir hoje convosco algumas formas de abordagem aos saberes do Sul, no sentido de ampliarmos, de radicalizarmos a nossa leitura do que é de facto a democracia. Nos últimos anos, as agendas em prol da descolonização, quer dos espaços físicos, quer das instituições e dos seus saberes, têm vindo a conhecer um grande crescendo. Todavia, quando olhamos mais em detalhe, vamos ver que muitas das exigências e potencialidades da abertura a outros saberes e formas de ser e de estar no mundo continuam ainda muito aquém desta agenda descolonizadora. Mas muitas vezes isto porque a diversidade de conhecimentos e de experiências do mundo é potencialmente infinita e torna-se muito complicada este modelo monocultural e hegemónico que está presente em muitas das nossas universidades compreender o que é que está para lá deste funcionamento, desta estrutura formal que nós muitas vezes nos habituamos a ver como a única. Não estou a querer dizer que o conhecimento científico não é relevante, claro que é, mas o saber científico é parte deste grande diversidade de saberes que povoa o mundo e estes saberes estão assentes em experiências, em formas de luta que importa analisar, conhecer e contextualizar para usar da melhor forma. Hoje, a agenda da democratização dos seres e dos seus saberes persiste como um elemento crucial de qualquer projeto de descolonização, o que compreende as contribuições, os cruzamentos, as interligações dos saberes que há muito marcam o nosso mundo, desde que somos humanos que produzimos conhecimento. Neste sentido, pensar o Sul coloca desafios profundos à democracia. Como radicalizar a democracia agora que neste momento, e radicalizar num sentido, como Boaventura de Sousa Santos nos apela, a perceber a democracia como um conjunto de relações de autoridade partilhada entre diferentes relações de poder presentes na nossa sociedade. Como radicalizar esta autoridade partilhada? Com a pandemia do Covid, o que nós temos visto é um sinal no sentido contrário. É uma resposta única, seja uma resposta a nível da saúde pública, que é a resposta da OMS, one size fits all, a nível da economia, da política, e que parece em muitos contextos não estar a funcionar, o que leva a que várias iniciativas locais se vão desenvolvendo, ampliando formas de participação democrática e solidária que estão além
da figura do Estado moderno ou que colaboram intimamente com este Estado moderno. E este é, de facto, nos momentos de radicalização da democracia que importa conhecer, mas conhecer reconhecendo exatamente que não há um modelo único de democracia e que a democracia, como várias outras formas de expressão epistemológica no mundo, devem ser plurais. É nesse sentido que qualquer leitura desta realidade em que nós vivemos, independentemente da sua origem, ao privilegiar uma análise monocultural e hierarquizada da diversidade do mundo, vai reproduzir necessariamente uma lógica exclusivista, que normalmente é masculina e burguesa. Uma das características da modernidade, sobretudo norte-cêntrica, porque quando nós estamos a falar do norte, estamos a falar deste Atlântico Norte, que é uma região que importa perceber como um todo, são os dois lados do Atlântico Norte, e vão tentar criar e reforçar permanentemente uma hierarquia intelectual, onde as tradições culturais e intelectuais presentes neste norte são apresentadas como cânone e, portanto, são elas que vão definir o que é conhecimento desenvolvido ou o que é conhecimento próprio de povos, por exemplo, menos desenvolvidos. Outro dos aspectos que é aqui importante ver é nós começarmos a compreender que muito deste conhecimento que hoje nós dizemos que é conhecimento do Norte, de facto não é do Norte, é conhecimento que foi apropriado pelo Norte a partir de outros contextos do mundo. E neste sentido, hoje quando nos apresentam este conhecimento como exclusivo do Norte, estamos de facto a roubar a diversidade do mundo e a torná-la cada vez mais pobre na medida em que há uma parte pequena do mundo que se apropria desta grande diversidade. E esta ligação de construção de um centro, que é o Atlântico Norte, vai gerar a periferização do resto do mundo, e isto é um dos exemplos do que é, da relação colonial capitalista que insiste em reproduzir como epicentro da relação ser-saber os contextos do Atlântico Norte, que vão ser, e vai ser este centro, este Atlântico Norte, que vai tentar, eu não tenho nada contra os conhecimentos do Atlântico Norte, pelo contrário, acho que há conhecimento muito interessante aí produzido. O problema no nosso contexto contemporâneo é que quando este conhecimento se procura impor como o conhecimento universal, como o conhecimento que é legítimo. O universal é a nossa contribuição ao todo que é o mundo. A universalização é que é esta tentativa de imposição de uma forma de conhecimento no mundo como sendo a mais viável, a mais importante, aquela que deve ter o critério de centro. E, portanto, qualquer projeto que procure criar um centro, que se procure constituir como a referência, como o cânone, vai criar a alteridade como um espaço-tempo anterior, onde circulam saberes periféricos, inferiores, para serem ultrapassados por estes, que é sempre o grande referente, que é o cânone. E é este contraponto que vai legitimar a violenta estruturação hierárquica que está na base da relação do moderno pensamento científico, que de facto tem muito pouco de democrático, como eu vos estou aqui a tentar mostrar. O conhecimento em si próprio não é nada democrático, porque é este centro que procura permanentemente periferizar tudo o que ele não consegue reconhecer como importante e ao mesmo tempo apropria todos os elementos que são importantes, que estão presentes nestas periferias, como dados, como informações que vão ser processadas e vão ser legitimadas pela metodologia científica. No entanto, a metodologia científica o que está a fazer é a validar um conhecimento que já está validado noutros contextos. E é esta operação permanente que vai impor um pensamento abissal, que é o grande contributo que Boaventura nos tem trazido, esta ideia de um pensamento abissal que, de certa maneira, desenvolve ideias que já vêm de Sukarno, Bandung, mais tarde trabalhadas também por Fanon, etc., mas que agora estão mais bem trabalhadas por Boaventura, quando ele nos propõe pensar que uma das grandes características da relação colonial capitalista é pensar, de facto, o mundo em duas partes, o norte e o sul. O norte e esta linha que separa é uma linha que vai determinar que o saber do norte é universal e o saber do sul, que não pode coexistir temporalmente com o saber do norte, é atrasado, é local e não pode ter esta ambição que o norte tem. E neste sentido, o grande problema que nós temos é, de facto,
criar condições para ultrapassar este pensamento abissal, que é um pensamento limitador de uma partilha radical do conhecimento e das relações de poder que lhe estão associadas, que é uma forma de tornar a democracia cada vez mais ampla. E neste contexto é que o Sul global se refere metaforicamente às metodologias que estão a ser silenciadas, localizadas ou destruídas fruto desta relação violenta do capitalismo e do colonialismo sobre a alteridade, que vai construir permanentemente um conjunto de seres, que são os seres que habitam o Sul global, que vão ser seres considerados subalternos, secundários, periféricos e sem a mesma importância que têm os seres do Norte. Por exemplo, eu estou muito solidária com o George Floyd, com o caso do George Floyd, que nunca deveria ter acontecido. Todas as vidas são importantes, mas a questão que eu vos pergunto é quantos negros e negras não morrem por dia no Brasil e nós não conhecemos o seu nome, não tem o mesmo impacto. E o mesmo eu direi daqui a pouco mais sobre casos que estão a acontecer no continente africano e que importa também construir, porque todas as vidas são importantes, todas as vidas têm o mesmo valor. E, de facto, a Covid-19, que já se espalhou pela maior parte dos países do mundo, mostrou-nos que há aqui questões, há saberes, há experiências que importa pensar, refletir coletivamente, assumindo que todos os saberes são importantes e que nestas épocas de crise importa trazer todos estes saberes para uma mesa comum para que possamos, de facto, da melhor forma, lutar contra esta grande infecção. Mas o que nós temos visto, como há bocado vos falava, é que, por exemplo, o distanciamento físico, que é uma das grandes, como é que se chama, das grandes imposições da OMS, não tem sido muito fácil de impor, assim como tem sido muito difícil, por exemplo, exigir que as pessoas ficassem em casa, que ficassem em confinamento, quando as ondas, grandes ondas de contaminação deste processo de infecção ainda não tinham chegado. Portanto, isto é uma questão que nos leva a perguntar até que ponto estas instituições internacionais, como a própria OMS, são de facto instituições que estão a pensar o mundo na sua diversidade ou se estão de facto preocupadas com um centro que responde, como eu vos dizia, a um determinado critério de classe, de burguesia, e que, portanto, vai criar todas estas condições dos confinamentos, trabalhar por computador, lavar periodicamente as mãos, etc., a partir de condicionantes que estão disponíveis para uma parte do mundo, mas não para o mundo todo. E tenho a certeza que nos países das pessoas que participam neste curso, as experiências são enormes. E isto mostra-nos que, de facto, a maior parte das instituições que hoje organizam o mundo, das instituições nacionais, por exemplo, o caso do moderno Estado-nação, até as instituições internacionais, têm uma grande incapacidade para reconhecer o mundo como um conjunto de sistemas epistémicos, como um conjunto repleto de várias lutas. Por exemplo, hoje, a maior parte de vós provavelmente não está ao corrente da revolta que gerou um massacre em Lekki, na Nigéria, e que é fruto de um protesto de jovens contra a brutalidade policial na Nigéria. Portanto, tem havido uma série de protestos pedindo que uma unidade especial da Força Policial da Nigéria, que tem um longo histórico de abusos de direitos humanos, fosse abolida. Isto é um processo que já começou em 2017, mas que agora, com o confinamento, tornou muito mais visível a violência desta força policial, que estão envolvidos em sequestros, assassinatos, roubos, estupros, torturas, prisões ilegais, humilhação, execuções extrajudiciais, etc. O presidente da Nigéria anunciou que iria abolir esta polícia e tentou constituir um painel judiciário de inquérito. Porém, as manifestações têm continuado, o Estado nigeriano tem continuado com o padrão de repressão violenta e mais de uma dezena de jovens manifestantes já morreram, o que tem levado a grandes ondas de solidariedade internacional. Mas esta é exatamente a questão que eu vos pergunto. Porque é que nós não conseguimos que esta manifestação tenha tanta força como tantas outras no mundo? Porque não temos capacidade para conhecer e, de uma forma mais democrática, mais horizontal, conhecermos estas lutas todas. E isto é, de facto, uma grande questão que se nos coloca sobre onde é que estão estas questões de participação e de solidariedade com participação na construção democrática do mundo.
E neste sentido eu creio que uma das questões mais importantes que nós estamos aqui a ver é que de facto, sobretudo a nível das ciências sociais e das humanidades, nós estamos ainda a funcionar muito de acordo com metodologias e com abordagens que estão ainda muito sedimentadas e ancoradas num sentido descartiano que trata a natureza, a sociedade, com máquinas e mercadorias controladas por humanos, enquanto que a nível das ciências, da física, da biologia, etc., há todo um repensar dos fundamentos. E é esse repensar dos fundamentos que as epistemologias do Sul, desenvolvidas por Boaventura de Sousa Santos, está aqui a propor, e portanto é um pensar a partir dos conhecimentos nascidos nas lutas, das experiências das pessoas, das comunidades, das diferentes sociedades do mundo, que importa pôr em diálogo, assumindo que não há uma teoria alternativa, mas que há uma teoria feita de propostas alternativas que necessitam de autoconhecer-se, de melhor se conhecerem a partir de uma condição essencial de ignorância, eu assumir que eu não conheço e que o meu desconhecimento, a minha ignorância é um passo para eu ir procurar o que é que está deste outro lado. E agora vou-vos dar 2 ou 3 exemplos muito rápidos. 9 ou 10 meses depois do início da pandemia da Covid, o que nós verificamos é que há 2 continentes no mundo que estão a ser muitíssimo afetados. É o continente europeu e o continente americano, e no caso do continente americano, lamentavelmente, os Estados Unidos e o Brasil parecem ser dos países que estão com maiores índices de morbilidade. Aparentemente, e isto são tudo aparentemente, há vários, no contexto africano e asiático, parecem estar a lidar com esta crise de uma forma com menos vítimas. Claro que há aqui vários fatores que podem contribuir para explicar estes níveis mais baixos de infecção, como incluindo, passando pelas contagens diferenciadas das detecções das infecções e dos registros de mortes, o perfil demográfico da população jovem no contexto africano, o maior uso de espaços ao ar livre, até possivelmente altos níveis de anticorpos potencialmente protetores fruto de outras infecções. Mas o que eu creio que aqui não está e que eu gostava de facto de discutir convosco é porque é que permanentemente os exemplos que nos dão de uma luta positiva e com resultados positivos contra a Covid são sistematicamente ou países da Europa ou Nova Zelândia, quando nós estamos aqui a ver que há exemplos em África e na Ásia que estão a ter sucesso. E muitas das vezes o que nos dizem é que os países que estão a ter sucesso são países não democráticos. E agora a grande questão é perceber o que é que está na origem dos sistemas políticos que funcionam nestes países e se estes sistemas políticos de facto respondem e de que forma aos contextos, às condicionantes culturais, ecológicas, políticas, etc., do que existem nesses países, nessas regiões. Nós não podemos assumir que o modelo de democracia desenvolvido no Atlântico Norte deve ser o único modelo a expandir-se para todos os lados. Por exemplo, uma das questões que é muito interessante é a própria noção de tempo. A Covid levou à ruptura do horário oficial do tempo e trouxe-nos imensos tempos para dentro das ciências sociais. E nós não estamos a conseguir dar conta dessa diversidade do tempo, seja a nível da sociologia, da economia ou da história, por exemplo. Nós temos o tempo da espera, o tempo da rotina, o tempo do cotidiano, o tempo dos ritmos da normalidade, que são muitas vezes garantidos por mulheres. Tudo isto são tempos e temas. E, portanto, isto vai-nos obrigar, a nível das nossas sociedades, a tentar pensar sobre estes vernáculos, sobre estes sentidos endógenos de tempo e de saberes. E precisamos, sobretudo, recuperar um tempo mais cíclico, um tempo onde o passado, o presente e o futuro não estão separados, mas estão juntos, numa espécie de antevisão em que o passado antevê o que vem o futuro, que é um pouco a perspectiva do Ubuntu. E, portanto, isto são questões éticas, são questões de democracia e são questões que nos obrigam a pensar como é que podemos democratizar este conhecimento e como é que conseguimos criar umas ciências sociais e humanas que estudem melhor as pessoas e a natureza e que partilhem melhor, de uma forma mais horizontal, os conhecimentos e as experiências que existem.
Portanto, como é que poderemos, de facto, mostrar ou partilhar o nosso conhecimento? Estaremos nós disponíveis a querer conhecer mais do Sul e com o Sul? O que é que impede, por exemplo, também ao contrário, as nações do Norte a dar atenção às experiências dos africanos? Como inverter o olhar? Eu vou-vos dar duas notas muito pequeninas. Neste momento, no continente africano, tal como no caso latino-americano, a Covid não é o único problema. Nós temos também em África as crises do ébola, da febre de Lassa, cólera, malária, etc. Isto mostra que os países têm muito poucos recursos, mas estão dispostos a empregar todos os recursos para impedir que os surtos se espalhem. E uma das coisas que é muito interessante é exatamente a experiência acumulada na luta contra estas doenças. E, neste sentido, contenção e prevenção são as melhores estratégias. E o que nós estamos a ver, por exemplo, é o uso das instituições locais, sejam as autoridades comunitárias nos contextos rurais, sejam as autoridades eleitas e organizativas dos bairros periféricos, que estão muito envolvidas nesta luta, na prevenção, na detecção prévia de surtos epidémicos nos bairros, na distribuição da água, nos cuidados com as desinfecções e que são uma forma de alta participação democrática a nível de base, que nós de facto não podemos desperdiçar e que nos vai levar a pensar todas estas formas de participação como germes que podem de facto, vindo de experiências do passado, projetar participações políticas para o futuro. A outra que é muito interessante e que eu creio que nos está aqui a sugerir é que as nossas universidades têm de prestar muito mais atenção a estes conhecimentos e a estas experiências. Nós continuamos muito a dialogar muito com o Norte e a dialogar muito pouco com o Sul na construção destas redes que vão permitir uma co-reconhecimento e a co-construção ou reconstrução de redes de conhecimentos. Creio que é urgente recriar o holismo de saberes dignos que vão ligar as ciências a estruturas de conhecimento mais amplas, para conseguirmos de facto recuperar este sentido mais amplo de dignidade e de decência, para compreender que de facto nós temos de trabalhar em conjunto, funcionamos com a natureza, funcionamos com os seres humanos, todos temos o direito a respirar, como nos lembra permanentemente Achille Mbembe, e se a natureza tem de respirar tal como nós, então nós temos de criar as condições para que todos sejamos reconhecidos como humanos e todos de facto tenhamos direito a respirar, direito a existir. E espero ter-vos ajudado um pouco com algumas dicas para pensar a ligação entre a democracia, colonialismo e o Covid. E muito obrigada.